Olá, ouvinte da Rádio Justiça. Nesse mês de maio, aqui no painel de notícias, já falamos sobre decisões envolvendo diversos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto servidores públicos. Nesta edição, vamos falar de um profissional que está sempre envolvido nessas decisões, já que é indispensável a administração da justiça. Vamos falar sobre os advogados. Não sai daí! TRF da Primeira Região entende que iniciar exame de ordem no final do 8º semestre não impede a expedição de certificado de aprovação. Em nossa entrevista, vamos conversar sobre o tema com o presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem do Conselho Federal da OAB. Começa agora. Vem comigo. Em geral, a regulamentação de uma atividade profissional é estabelecida a partir de leis, que definem deveres e garantias para os profissionais, bem como fiscalizam suas atividades. A regulamentação também define requisitos, competências e habilidades que o profissional deve ter para exercer aquela atividade. No caso da advocacia, passar no exame unificado aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil é a forma de ingressar na carreira. E um dos critérios para a realização dessa prova é estar cursando o último ano do curso de Direito, uma regra que foi flexibilizada na Justiça. Confira com Ana Paula Souza. Está na Constituição Federal. A advocacia, seja pública ou privada, é uma das funções essenciais da Justiça, o que faz dos mais de 1.300.000 advogados no Brasil intermediários obrigatórios entre o juiz e quem procura o judiciário para resolver conflitos. O conselheiro federal e presidente da Comissão do Exame de Ordem do Conselho Federal da OAB, Marco Aurélio Choi, fala da relevância dessa carreira. A advocacia é uma profissão muito importante, profissão que resgata a dignidade do cidadão e que exige que nós tenhamos profissionais minimamente qualificados. E para garantir essa qualificação, a advocacia é diferente de muitas profissões em que as pessoas concluem o curso e estão aptas para o mercado de trabalho. Para ser advogado, após estudar pelo menos 5 anos no curso de Direito, ainda é necessário passar pelo Exame de Ordem Unificado. A prova, elaborada sob a responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, é realizada em 2 fases. E só após a aprovação nessas 2 avaliações é que o bacharel em Direito se torna advogado. Conclui um curso de Direito, ele recebe um diploma de bacharel em Direito, né? Ele não recebe um diploma de advogado, né? Esse título de bacharel em Direito permite que ele acesse aos mais diversos cargos públicos e privados, e isso se dá mediante a aprovação, via de regra, em concurso público. Então, se ele quer ser delegado de polícia, quer ser promotor de justiça, quer ser juiz de direito, juiz federal, e para ser advogado também, ele se submete a um concurso público, né? No caso, é o exame de ordem. Mas quando é possível realizar o exame? Para a OAB, a partir do 9º semestre, o candidato já pode se inscrever para a primeira fase, ou seja, antes da conclusão do curso. Mas a 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que não seria razoável impedir a expedição de certificado de aprovação a um candidato que se submeteu ao exame da primeira fase quando estava no final do 8º semestre, prestes a ingressar no 9º período do curso de Direito, já que ele foi aprovado na primeira e na segunda fase. O caso aconteceu no Maranhão com o então estudante Marcos Lacerda Barbosa. Eu estava muito tranquilo na faculdade, certo? Estava muito bem nas matérias que eu estava cursando. Então, eu resolvi fazer a prova, verifiquei de certo que o edital não permitia que alunos do 8º período fizessem a prova, só que como eu já estaria terminando o 8º período naquele momento, e quando o resultado já estaria cursando no 9º período, resolvi fazer a prova, né? E, assim, não só fazer a prova, como me preparar para a prova também. Isso é um fato importante. Eu acertei 63 questões, então tive um percentual de acerto muito bom.
Não me preocupei, no primeiro momento, com a questão de algum entrave judicial, né? E aí, quando eu fiz a segunda etapa, também pude ser muito bem, pude ter êxito, né? E ser aprovado. E aí, passou aquele período de resultado, de divulgação e tudo. Quando saiu o resultado com a minha aprovação, a gente ficou aguardando os trâmites da OAB. Quando veio o indeferimento, certo? Quando veio o indeferimento dessa aprovação. E aí a gente, de pronto, entrou com mandado de segurança, impetrou mandado de segurança. Para o relator do caso, o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, o candidato demonstrou os conhecimentos necessários ao exercício da profissão e foi bem-sucedido ao conseguir a aprovação. Por isso, a certificação como advogado é um direito, uma decisão que será cumprida pela OAB. No caso dessa questão específica do candidato do 8º período, a OAB, naquele caso, entendeu que não houve o cumprimento da regra do edital, mas, óbvio, é uma decisão judicial e decisão judicial se cumpre, né? Decisão judicial essa cumprida, mas que a OAB ainda tem nas suas regras editalícias essa questão do exame a partir do 9º semestre do curso de Direito. Vale registrar que o exame de ordem é algo muito dinâmico, né? Nós estamos sempre evoluindo, né, para tratar e tentar que o exame seja o mais justo, né, para aquele que pretende entrar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Passar no exame de ordem é a concretização de um sonho para estudantes e recém-formados em direito. E a gente fala agora com Marco Aurélio Choi, presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, que, juntamente com a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, organizam essa avaliação. Confira com Ana Paula Souza. Olá, como anunciado pela Adriana, nós vamos aprofundar mais um pouco esse assunto sobre exame de ordem com o presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem do Conselho Federal da OAB, Marco Aurélio Choi. Dr. Choi, seja bem-vindo ao INTE Entrevista. Obrigado pela oportunidade. Falar sobre o exame de ordem é sempre um grande prazer. Vamos começar falando sobre a essência do exame de ordem. Qual é a importância dessa avaliação, Dr. Choi? Acredito que o exame de ordem é uma ferramenta importante de aferição da qualidade, né, dos futuros advogados e advogadas do Brasil. E o nosso papel é ter essa responsabilidade com a sociedade brasileira de colocar nos nossos quadros profissionais que venham atender essa legítima expectativa da sociedade de ter bons profissionais aqui. E como tem sido o resultado do exame de ordem? A gente tem hoje um nível de reprovação muito alto, né? Isso é uma grande crítica que a ordem faz à péssima qualidade de ensino de alguns cursos jurídicos no Brasil. Isso é uma reflexão que o exame de ordem nos permite. O exame de ordem é sim um termômetro da qualidade do ensino jurídico brasileiro. Dr. Choi, o senhor pode explicar para a gente quais são os critérios para aprovação no exame? O exame de ordem é um exame de proficiência mínima, né? Que no caso, na primeira fase, o candidato tem que acertar metade das 80 questões, tem que fazer 40 questões, e na segunda fase, que é uma prova prático-profissional, que é uma prova já dirigida para aquela área de atuação que ele pretende atuar, tem que fazer 60% da prova. Então, é uma prova de proficiência mínima que dá condições, uma aferição mínima para aquele profissional que vai adentrar nos quadros da Ordem dos Advogados e vai defender os direitos e interesses da sociedade brasileira. E existe um limite de tentativas? No caso do Brasil, não há um limite para a realização dessa prova. Mas hoje nós temos uma regra que é a regra da repescagem, né? O que significa essa repescagem? O candidato que foi aprovado na primeira fase, né, ele vai fazer a segunda fase. Se ele reprovar essa segunda fase, no exame de ordem seguinte, ele já entra na segunda fase. Mas isso só acontece, essa repescagem, ela só pode ser utilizada uma única vez, né? Se ele tiver uma segunda reprovação nessa segunda fase, aí no exame subsequente ele vai ter que fazer a primeira fase tudo de novo. A OAB frequentemente publica um ranking de faculdades nas quais os alunos têm melhor resultado no exame de ordem e lista também as que não têm um rendimento tão bom assim. Como é feita essa avaliação? A OAB, ela tem um selo, que é um selo de proficiência mínima também,
chamado selo OAB Recomenda. Qual que é a metodologia que a OAB utiliza para esses cursos, né? São indicadores objetivos de qualidade. Ela cruza as informações dos percentuais de aprovação do exame de ordem com os percentuais de desempenho do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do MEC, é um antigo provão do MEC. Cruzando esses dois requisitos objetivos, a OAB classifica com um patamar mínimo de qualidade esses cursos jurídicos do Brasil. Nós estamos, neste ano de 2024, no fechamento de um ciclo avaliativo, né? Para que o nosso espectador tenha uma impressão, no último ciclo avaliativo de mais de 2.000 cursos jurídicos no Brasil, e sim, nós somos o país que possui o maior número de cursos jurídicos do mundo, mais de 2.000 cursos jurídicos do Brasil, apenas 193 cursos obtiveram esse selo de qualificação, o selo OAB Recomenda. Isso é um sinal de alerta importante de que boa parte, aí, nem 10% dos cursos de direito no Brasil conseguiram um bom desempenho no exame de ordem no ENAD. Isso é um indicativo muito ruim da qualidade de ensino jurídico brasileiro. Dr. Choi, em 2010, o exame se tornou unificado em todo o país. O que mudou? Nós chegamos à 40ª edição do exame de ordem unificado, né? É um exame que acontece em 165 polos de atuação simultâneos no Brasil, por isso que dei o dado de que é o maior concurso jurídico do mundo, é um concurso com a grandiosidade da advocacia brasileira. Então, eu não tenho dúvidas de que o exame de ordem unificado é algo que é uma conquista, né, da advocacia, que nivela todos os cursos jurídicos do ponto de vista nacional. Para finalizarmos, o que o senhor diria para o candidato que está prestes a fazer a prova do exame de ordem? Eu costumo dizer que a preparação, né, para quem vai fazer o exame de ordem, ela começa no primeiro dia da graduação, né? Acho que é muito importante o como você se preparou ao longo dos 5 anos do curso de Direito. Acho que a palavra, né, para aquele candidato é que o candidato se prepare para o mundo profissional que a advocacia vai abrir. A ordem não é inimiga da comunidade acadêmica, muito pelo contrário, eu vejo todo mundo tratando o exame de ordem como um bicho-papão, né? Mas quero dizer que a OAB está aqui de portas abertas para receber todos esses futuros aprovados no exame de ordem, engrossar as fileiras da advocacia brasileira, com hoje mais de 1.300.000 advogados brasileiros. Não desistam dos sonhos, a carreira da advocacia espera e abraça cada um dos senhores. Dr. Choi, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O Painel de Notícias, programa produzido pela Assessoria de Comunicação do TRF da Primeira Região, termina agora. Mas você pode continuar acompanhando as decisões do TRF1 no nosso portal e nas nossas redes sociais. E eu, Adriana Dutra, te encontro aqui na Rádio Justiça na semana que vem, com reportagens de Ana Paula Souza e William Nascimento, edição de áudio de Henrique Vileno e coordenação geral de Gilbson Alencar. Até lá!